cansativo. Pronto. Muito boa noite a todos os alunos, sejam todos bem-vindos ao curso Ceifa, né? Ceará, pela Conemad. Para mim é uma honra tê-los vocês aqui como nosso alunado. E o intuito da aula de hoje, né, é falar um pouco sobre a estrutura da Bíblia, né? Está com o irmão Paulo aí, lá de Nova Rússia. Quer falar alguma coisa, irmão Paulo? Não, meu pastor, não, é só que ligou aqui sem querer, viu? Perdão aí. Pai do Ah, Senhor a todos. senhor. Então, muito bem, vamos lá. Então, voltando aqui no que eu queria falar para vocês, né? Lá em Lucas capítulo 24, Jesus disse: são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés. Qual é a lei de Moisés? É os Pentateuco, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, né? E qual é o outro? Êxodo, né? É isso? Então, estes aí, né, falam um pouco de Jesus, os profetas e também nos Salmos, né? Nós sabemos que todos esses livros, eles narraram um pouco da vida de Jesus. É isso? Então, nós sabemos que quando se olha para a Bíblia, nesse volume do qual vocês estão vendo aí, né, pelo vídeo, a Bíblia ela se divide em Antigo e Novo Testamento. Né? Interessante. Né? Quando você abre, quando chega lá em Malaquias, né? Você chega lá em Malaquias, vocês percebem que, eu estou aqui abrindo para vocês terem aqui uma noção. Vocês percebem que lá em Malaquias, no capítulo 4, no versículo 6, observe que termina com uma palavra. Apenas uma curiosidade bíblica para vocês, né? Termina com a palavra, né? Lá no final, você vê lá, chama-se maldição. Quando você abre o livro de Apocalipse, no final, a última palavra que você vê é a bênção. Então, e quando você corre mais um pouquinho, você vê essa folhinha em branco. Nessa folha em branco, do Antigo, da passagem do Antigo Testamento até o Novo Testamento, nessas folhas em branco, ocorre 400 anos de silêncio de Deus, onde aparece o livro de Macabeus, os irmãos Macabeus, nesse período eles aparecem, né, nesse período de intervalo de 400 anos. Ao término desses anos, aí começa a surgir, né, os livros biográficos do Novo Testamento, que é os livros biográficos falando de Jesus. Então, para a compreensão dos irmãos, a Bíblia ela se divide em Antigo e Novo Testamento, totalizando 66 livros divinamente inspirados. Toda ela é única regra de fé e prática. Por que ela é única? Por que ela é uma regra de fé e prática? Bom, assim, de uma forma bem clara, bem prática, eu posso dizer para vocês, é como se Deus pegasse esses escritores da Bíblia, no caso, foram 40 escritores da Bíblia, né? Tivesse colocado numa só sala de aula e Deus, como professor, ele começasse a dizer, fulano de tal, você vai falar sobre isso, o conteúdo vai ser sobre isso. Beltrano, você vai falar sobre Isaías, vai ser o profeta messiânico, né? João, vai falar a natureza, né, de Jesus, né, na sua essência espiritual, né? E aí por aí vai. Então, parece que Deus colocou todos os escritores e norteou eles, né? Tudo que ia falar, tudo que ia acontecer. Então, aí se percebe a inspiração da palavra. Escritores em lugares diferentes, em épocas diferentes,
E parece que Deus colocou ele num só local e norteou eles a escreverem, né, estes livros, do qual hoje está em nossas mãos. Né? Aí você vê a importância da palavra de Deus ser inspirada, ser única, como regra de fé e prática. Isso é para respaldar a nossa fé e a nossa confiança em Deus, na sua palavra, lógico. Muito bem. Vamos pegar mais um texto da Bíblia, no versículo 44, do capítulo 24, dos livros biográficos, né? Dos evangelhos sinóticos de Lucas, o médico amado. Que é o mesmo texto que eu li para vocês. São estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Convém que se cumprisse tudo que de mim estava escrito, da lei, de Moisés e dos profetas, e dos salmos. O verso 45. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Meus queridos irmãos, além desse esforço de nossa parte em estudar a palavra, em pesquisar a palavra, em guardar a palavra, é muito importante o cristão tenha na sua vida a presença do Espírito Santo para ajudar nesses momentos, né? Observe que o que aconteceu com aquele eunuco lá de Candace, né? Quando ele estava estudando o livro de Isaías, ele não compreendia de quem estava falando sobre aquele personagem do qual estava lendo. Precisou Filipe ser arrebatado e ser colocado ao lado do carro do eunuco e perguntar: entendes tu que lê? E ele, na mesma hora, responde: como eu posso entender se não há aqui alguém que me explique? Então, precisamos, né, desse entendimento, dessa compreensão. Mas, lógico, sem o Espírito Santo, é impossível nós compreender o plano salvífico de Deus através, né, do traçado histórico da Bíblia no seu todo. E continua no verso 46. E disse-lhes: assim está escrito, assim convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. No verso 47. E em seu nome se pregasse a remissão, o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. No verso 48. E dessas coisas sois vós testemunha. Louvado seja Deus. Observe quem deu este ar de graça para poder trazer essa interpretação que aquele Cristo que apareceu naquela época era o Cristo verdadeiro. Lembrando que naquelas épocas já aparecia homens se achando-se como Cristos, como profetas, né, trazendo milagres, curas, né? Então, precisava realmente, né, de um norteamento da Bíblia Sagrada. Por isso que Jesus ele disse: olhe que a lei de Moisés, os profetas, os salmos falam de mim, para dar mais ênfase a esta perfeita revelação de Deus. Né? Olha aí por que ela é inspirada, porque ela, toda a Bíblia, imagine você, me desculpe aí eu colocar isso como exemplo, mas vou colocar porque é algo bem prático, todos nós sabemos. Exemplo, um dominó. O dominó, para ele poder dar certo até o final, ele tem que ter todas as 28 peças. Se tirar uma dessas peças, você perder, fica difícil de terminar, né, um jogo, né, uma partida, como diz. Né? Assim, a palavra de Deus é impossível você tirar um desses livros. Né? O próprio Jesus diz: ai daquele que tirar um tio, ou acrescentar, ou diminuir. Né? O que Deus permitiu que acontecesse nas Santas Escrituras
já aconteceu, já foi revelado, já foi mostrado, já foi dito, né, por Deus. Aleluia. Então, tudo isso foi mostrado desde Gênesis até a consumação de tudo, do Apocalipse, para mostrar a evidência da grande misericórdia de Deus, do grande poder de Deus através dessa perfeita revelação de Deus para a humanidade. Muito bem. No verso 49 diz: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Observamos, quando tratamos da estrutura da Bíblia e da forma como ela foi tratada, organizada por Deus, né? Foi dessa forma. Lógico, é como diz, Deus planejou, o Espírito Santo inspirou e Jesus executou. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Né? Aí está, dentro desses versículos que eu aqui trouxe como amparo, para mostrar para vocês a presença, né, da Trindade dentro do contexto da estrutura da Bíblia Sagrada. Falando em estrutura, nós vemos aqui uma Bíblia organizada, classificação de livros, cartas, né? E por aí vai. Vamos ver aqui algumas particularidades do Testamento, né? Muito bem. Como a Bíblia está organizada? Lógico que outrora a Bíblia ela não estava organizada como nós temos hoje. E louvado seja Deus, que Deus deu sabedoria ao homem. Hoje nós já temos a Bíblia em ordem cronológica, né? Quando eu li, quando eu estava ainda aprendendo a buscar esse conhecimento, eu via muitos nomes parecidos, até eu imaginar, pensar que era o mesmo personagem. É isso que eu imaginava, aí criava aquela confusão na minha mente, mas via aquelas perguntas. Como é que esse personagem aparece aqui, depois, muitos anos depois, aparece de novo? E eu ficava naquela dúvida. Eu não tinha resposta. Mas louvado seja Deus, através de um seminário, através de buscar esse conhecimento, hoje eu percebi que na Bíblia, né, era comum ter personagens com os mesmos nomes, principalmente, né, para a permanência, né, de uma geração. Às vezes, nascia um filho, era costume de botar o nome parecido com alguém da família. Era costume isso. Então, feito assim, podemos perceber que a Bíblia foi organizada em duas partes: Antigo Testamento e Novo Testamento. A palavra Bíblia significa livros, ou uma coleção de livros pequenos, como eu disse para vocês. Realmente, quando você pega a Bíblia, você vê vários livros contidos num volume único. Os cristãos eles passaram a usar o termo da Bíblia, chamado livros, para referir-se ao conjunto de livros inspirados por Deus. Vamos abrir, deixa eu pegar aqui a Bíblia. A Bíblia lá em Romanos, no capítulo 1. Romanos, no capítulo 1. Quem contar primeiro que eu, fique à vontade. Romanos, no capítulo 1, no verso 2. Romanos, capítulo 1, diz acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Observe aí, aparece aí filho com um F maiúsculo. Então, está se referindo a quem? Lógico, a Jesus. Descendência, segundo Davi, a carne, porque Jesus, ele nasceu com duas ordens. Ordem dos reis
e dos sacerdotes, né? Acho que os irmãos estão entendendo. Se tiver alguma dúvida, levante aí a mão, tá bom? Deixa eu ver se alguém aqui levantou a mão para poder assim, te ajudar. Ninguém levantou a mão? Alguém está com a dúvida? Alguém está em dúvida aí? Até agora tudo ok? Vamos lá, então, continuar. Bom, vamos para a segunda parte. A Bíblia também, nós podemos chamar assim, dentro da estrutura, existe o cânon da Bíblia, né? Cânon significa norma ou uma vara de medir. Né? Norma, deixa eu ver quem foi que entrou aqui para poder permitir a entrada. Muito bem. Cânon é empregado como norma de avaliação para identificar os livros sagrados. O termo canônico passou a designar os 66 livros aceitos como divinamente inspirados. O cânon bíblico está completo, né? Hoje você tem a Bíblia na mão, hoje você percebe uma inspiração perfeita e completa. Lógico, diante de muitos momentos, reuniões que tiveram, meus pais das igrejas, tentaram inserir outros livros que foram chamados de apócrifos, né? Mas por que não foi aceito dentro das assembleias? Não estou dizendo aqui a de Deus, mas assembleias, reuniões, porque tinha partes dos livros não inspirados ou escuros, não ia de contra alguns princípios que foram assim revelados nos outros 66 livros. Por isso que muitas vezes eles não foram aceitos. Vamos aqui abrir mais um texto da Bíblia. Apocalipse, no capítulo 2. Apocalipse, no capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, no verso 18 e 19. Diz assim o texto. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: assim diz o Filho de Deus, quem tem olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço e a tua fé, e a tua paciência, e que as últimas obras são mais do que as primeiras. Então, todo o trabalho que levou a envolver este livro sagrado, que os irmãos já conhecem um pouco da história, com certeza, já foi falado pelos outros professores, como eram feitas através de papiro, de pergaminho, de ostracas, de peças, de pedaços de peças de cerâmica. Assim era escrito, né, alguns acontecimentos importantes, que Deus tocou no coração desses escritores, pudessem assim narrar. Por exemplo, lá na caverna de Curã, foi achado um pedaço, né, de um pergaminho de Isaías 53. Eu até trouxe na aula passada, na primeira aula, eu coloquei a imagem, né, da caverna, onde foi achado, né, dentro de potes, né, de barros, que conservava mais, e foi achado esses pedaços de Isaías 53. Então, tudo Deus ele planejou durante o século a formação desse cânon.
que hoje está em nossas mãos, os 66 livros inspirados e completos. Amém? Muito bem. Por que a Bíblia Sagrada ele é chamado de testamento? Quando se fala de testamento, tem um sentido de aliança, pacto ou concerto de Deus para a comunidade. Quando eu abro esta palavra, Deus está norteando para nós, né, o seu pacto, o seu concerto, a sua aliança com o seu povo, com a igreja hoje. Para ir para o céu, o que devo fazer? Como eu devo fazer? Qual é a minha atitude hoje? Pronto. Abrir a palavra de Deus, estudá-la, ver dentro do que ela assim reza, assim ela mostra, né? E meu papel, obedecer. Então, testamento é isso, né? Fala de uma aliança, de um pacto, de um concerto de Deus para com a humanidade. O Antigo Testamento são os livros que foram reconhecidos por Jesus como as Escrituras. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 14. Olha o que é que Paulo escreve na segunda carta, no capítulo 3, no verso 14. Olha o que é que diz. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, essa receberá o galardão. Né? Aqui está falando, né, das obras, né, do que você está vendo dentro dela. Você sabe quais as obras que são vistas e observadas por Deus, que devem ser praticadas através das pessoas, dos atores sociais. Qual é o papel do ator social? Compreender, entender e ver qual é o pacto de Deus para com o ser humano. Qual é a vontade de Deus para com o ser humano? O ser humano compreendendo esta verdade através dessa revelação perfeita, que é a Escritura Sagrada, o que acontece? Se a obra permanecer, receberá o galardão. Interessante, quando Paulo fala nisso, ele mostra 6 tipos de obras. 3 positivas e 3 negativas. Né? Então, aqui, a palavra de Deus é um livro de consciência. Ela mexe no nosso interior. Né? Então, o Novo Testamento são escritos inspirados, né, dos cristãos reconhecidos como as Escrituras. Todos eles, quando falam sobre isso, eles as Escrituras. Né? Pedro, Mateus, Lucas e por aí vai. Então, esse pacto, esse concerto que Deus fez, né, é como ele escreveu ali uma Bíblia, né, lá no Monte Sinai, escreveu com o seu próprio dedo e entregou na mão de Moisés. E pediu que o povo obedecesse. Mesmo assim, 10 mandamentos. O ser humano, no seu primeiro momento de obediência, desobedeceu. Não amarás teu Deus de todo o teu coração, não farás para ti imagens. Né? E quando Moisés desce do monte e vê o povo ali se corrompendo com Deus Ra, né? Que é o Deus, não, errado, não, me perdoe, é o Deus Apis, que é um Deus egípcio. Né? Moisés, zangado, quebra os 10 mandamentos. O povo se arrepende e ele volta de novo. Aí Deus diz, agora, Moisés, tu vai escrever, vou falar e tu vai escrever. Né?
E agora Deus deixa para nós suas leis divinas, nos quais está nos 66 livros, que nós chamamos de bússola. Por que bússola? Porque a palavra de Deus, ela nos direciona a chegar até Deus. Né? Amém? Muito bem. Como disse para vocês, a Bíblia ela se divide em dois testamentos, o Antigo e o Novo Testamento. Né? Eu pergunto para vocês, será que o Antigo Testamento, sendo ali conserto já do passado, ele ainda tem validade? O que é que vocês acham? O que é que vocês dizem aí? Será que o Antigo Testamento... Porque tem pessoas que dizem assim, não, para que ler o Antigo Testamento, né? Interessante que o Deus do Antigo Testamento, parece que o Deus do Novo Testamento é totalmente diferente do Deus do Antigo Testamento. O Deus do Antigo Testamento mandava matar, mata os inimigos, não deixa ninguém. Já o Deus do Novo Testamento diz assim, ama teu inimigo. Se alguém bater na tua face direita, dá a tua esquerda. Né? Aí tem muitas pessoas que, às vezes, né, teólogos, né, debatem, né, essa questão desse comportamento divino diante do antigo pacto do novo pacto. Será que isso eu tenho que anular o Antigo Testamento e somente vivenciar o Novo Testamento? O que é que vocês acham aí? O que é que vocês dizem? Vocês concordam ou discordam? O que é que vocês acham aí? Houve silêncio no céu durante meia hora. O que é que vocês dizem? Eu devo obedecer e ver os dois pactos, tanto o antigo como o novo, ou eu devo anular o antigo pacto, que é o Antigo Testamento, e só observar o Novo Testamento? O que é que vocês dizem aí? Cadê os teólogos aí? Pai do Senhor, pastor. A paz do Senhor. Eu tenho certeza que nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de eternidade, né? Devemos sim obedecer. Amém. O Magnaldo está dando aqui a paz do Senhor. Pai, Senhor Magnaldo, olha que imenso, está aqui conosco. A Luciana disse que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e é para todo sempre. E aí, pessoal? Alguém mais quer falar? Fique aí à vontade. A Luciana, quiser dizer mais alguma coisa, fique à vontade. Eu quero ouvir os alunos. Aqui, vou usar um versículo da Bíblia. Desperta tu que dorme, porque já vem tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. E aí, pessoal? Vocês concordam que eu devo só ler o Novo Testamento e obedecê-lo e esquecer? Deixa eu ver aqui, o Aguinaldo está dizendo aqui. A mensagem central, deixa eu abrir aqui o chat aqui. Ele aparece atrás bem rapidez. A mensagem central de toda a Bíblia é Cristo. Então, toda ela é válida. Muito bem. Né? Foi aí a mensagem do nosso coordenador do Ceifa, lá em Frecheirinha. Os irmãos concordam, discordam, dá mais corda no nosso coordenador. Será que a Bíblia ela é toda ela? O Mateus, ele diz, eu acho importante os dois testamentos. Vou abrir aqui. Os dois testamentos.
sem um fica incompleto e difícil de entender. Muito bem, está certo, concordo. O próprio Jesus disse, né, que as leis de Moisés, os profetas e os salmos falam de mim. Você já pensou se você tira o livro de Salmos, você tira o Pentateuco, você tira os profetas, Jesus aparece no Novo Testamento dizendo que ele é o Cristo. E aí? E olhe que naquela época já apareceu muitos Cristos, tanto no tempo de Cristo, como também no tempo do início da igreja primitiva. Apareceram muitos Cristos. Por isso a importância, a evidência do Antigo Testamento, para evidenciar o propósito de Deus e a veracidade das profecias. Alguém mais quer falar? Opa, mas que alguém levantou aqui as mãos. Vê quem foi. Quem foi que levantou a mão aí? Identifique aí, fale, em nome de Jesus. Alguém levantou a mão, gente? A irmã Patrícia falou assim: toda a Bíblia é importante e inspirada por Deus. Irmão Francisco Silva, eu concordo que tanto o Antigo e o Novo Testamento são importantes. Muito bem, concordo também. E assina embaixo. Mas é bom gerar em nós essa segurança. Eu tenho um livro, não está aqui no meu notebook não, mas está no meu HD. E se o cristão não estiver preparado no conhecimento bíblico, este livro ele transforma um cristão em ateu da noite para o dia. É chamado o livro negro, né, dos ateus. Aqui ninguém mais quer falar, vamos continuar, né? Muito bem. Muito bem, vamos lá. Eu ia fazer uma dinâmica, mas não vou dar mais tempo não, tá bom, gente? Vamos ver que é que o antigo, como é feita a estrutura do Antigo Testamento. Bom, os livros do Antigo Testamento têm a sua classificação. O Antigo Testamento é dividido em 5 livros. Quais são os 5 livros do Antigo Testamento chamado Pentateuco? É o Êxodo, o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que nós chamamos de Pentateuco. Penta, 5, teucos, leis. 5 leis. E também o Antigo Testamento ele é dividido em 12 livros históricos, que é Josué, Juízes, Ruth, primeiro e segundo Samuel. Olha, nunca diga primeira Samuel, pelo amor de Deus. Se você se expressar dessa forma no púlpito, está errado. Porque o livro de Samuel não é carta, é livro. Como é livro, nós chamamos primeiro Samuel, segundo Samuel, primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, Esdra, Neemias e Esther. No caso, são 12 livros históricos, né, que ele narra um pouco da história, né, de tanto dos judeus, como também dos juízes, como de Ruth, né, e por aí vai. E dos reinados, e o Reino Unido, depois o reinado dividido, e depois aí vem, né? Depois aparecem os livros poéticos, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Existem também os profetas, que é chamado profético.
dentro dos profetas, ele é dividido em profetas maiores e profetas menores, né? No caso, os profetas maiores são 5, que é Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E depois tem os profetas menores, que vai de Oséias até Malaquias, né? Então, são chamados de livros menores. Vocês têm alguma dúvida? Já na Bíblia dos judeus, né, eles são considerados 3. O livro das leis, dos profetas e dos salmos. Né? Tá certo? Alguma pergunta a fazer? Eu vou continuar aqui, tá bom? Alguma dúvida? Vamos ver aqui a canonicidade do Antigo Testamento. Existem 3 fatores para avaliarmos um pouco de um livro canônico. Primeiro, qual é? A inspiração divina. Segundo, o reconhecimento do povo de Deus. Terceiro, a preservação pelo povo de Deus. Então, como é que eu conheço a canonicidade do Antigo Testamento? Avaliando dentro dessas 3 óticas: a inspiração divina, o reconhecimento do povo de Deus e a preservação pelo povo de Deus. Então, os livros do Antigo Testamento foram recebidos e guardados como inspirados por Deus. Eles foram guardados pelo povo de Deus. Se fosse algo natural, fosse algo humano, já tinha encerrado, tinha acabado. Uma coisa tão real, tão verdadeira, tão autêntica, que até hoje ela permanece. Tentaram acabar, tentaram queimar, tentaram destruir e não conseguiram. Aí mostra a canonicidade da palavra de Deus, através dessas verdades que eu estou citando para vocês. Na nossa época agora, Hitler tentou realmente apagar, tentar destruir toda a Bíblia, mas não conseguiu. Quantos na história tentaram apagar de nós essas verdades e não conseguiram? Pereceram, morreram, mas a palavra de Deus permanece até os dias de hoje. Amém? Você depois pode estudar Neemias 9:30, Êxodo 24, 3 e 7, Deuteronômio 31, 24 até 26 e Juízes, capítulo 3, no verso 4. Né? É muito importante que você estude, né, pesquise. Né? É muito importante que nossos alunos não somente, né, estude quando está em segunda-feira. Né? Vocês têm aí uma plataforma que é aberta para você 24 horas, para você estudar, para você pesquisar. Né? Nossos alunos eles têm essa oportunidade. Além do mais, nós temos também grupos, né, que podem se debater. Você tem um coordenador local. Louvado seja Deus que vocês têm coordenadores que estão respaldados aí por nós e também pelos seus pastores, presidentes, que foram, né, apontados para serem homens e mulheres preparados para ajudar vocês. Né? No caso, Frecheirinha, nós temos Aguinaldo, Nova Russas, nós temos o Francileudo, nós temos o Rudney. Então, lá em Granja, nós temos também tem uma coordenadora. Então, em algumas áreas, nós temos homens e mulheres preparados, né, para ajudar os nossos alunados. O propósito nosso é este, o crescimento de vocês. É a oportunidade de você despertar em vocês, a fomentar em vocês. Eu sempre gosto de dizer que o seminário ele apenas abre a porta
e você entra e caminha, né? Irmão Antônio Alves, fique à vontade, pode falar, irmão Antônio. Pastor Diogo, a paz do Senhor para todos os alunos, A paz do do Senhor, querido. CEPA. Pastor, o senhor citou aí uns coordenadores locais e nós até tinha um, né? Que era Eu fiquei o sabendo. pastor Mauro, mas ele Era, saiu e nós ficamos sem, né? as ovelhas ficaram sem pastor, né? Ô, meu Jesus. Né? Nós estamos sem coordenador, né, pastor? Então vamos dar um jeito de conseguir o coordenador para ficar do lado de vocês aí, apoiando vocês, orando por vocês, chorando por vocês, se alegrando por vocês. No campo de Aracati, pastor Diogo, tem o pastor Dione, pastor Dione, por que que o senhor não convida ele? Pastor Johnny, né? Para ser o nosso coordenador? Pronto, eu vou conversar com o pastor presidente do campo, né, de Aracati, né, para Pastor ele, Messias. isso, pastor Messias, né, e vou indicar esse obreiro, né, Johnny, né, Ele é pastor, foi consagrado agora nessa convenção, né? Ele é do nosso campo. E eu pronto, indicaria ele. pronto, eu vou conversar com o pastor Messias para ele indicar aí o Jones para poder estar do lado de vocês aí, né, para poder estar caminhando aí junto com a gente, né, como o Aguinaldo, como o Francileudo, como o Rudinei, né, como Até mesmo, até diga, mesmo, pastor, que nós estamos sem, assim, né? Muitos já saíram, né? E, e eu estou permanecendo e creio a Deus que eu vou chegar ao fim. Mas em nós nome estamos tendo uma certa dificuldade, pastor, para nós fazer responder as matérias, né? Certo, a gente estuda e tudo, mas não tem aquele tira-teima, né? Aquela, sabe como é, né? O coordenador entra no, faz uma aula com a gente fica bem fortalecido. Aí nós estamos sem essa ativação, né? Para nós ficar mais para responder, né? As respostas. Pronto, eu vou conversar com o pastor Vicente amanhã, vou ligar para ele e vou ouvir ele um pouquinho, depois eu vou dar uma sugestão para ele, né, do caso do pastor Jones, né, para poder estar assumindo aí com vocês, para poder reativar os alunos, né, que precisam desse apoio, né, que conheçam um pouco da tecnologia, para mexer, para como responder. É muito bom ter um coordenador local, né? Se eu tivesse um avião, né, que próprio meu ia, chegava aí, ou até um helicóptero, né, chegar para poder ajudar você. Às vezes a distância, né, nosso pior inimigo é a distância, né? Mas eu creio que amanhã mesmo, que foi até questão mesmo, foi tema assim mesmo, esquecimento meu, hein? Porque às vezes faz uma coisa, faz outra, faz alguma coisa, faz outra, acaba esquecendo, né? Mas vai ser minha primeira missão amanhã, eu ligar para o pastor Messias, ouvir um pouco dele e dar uma sugestão, no caso, eu ouvi aqui a sugestão, a botar o pastor Jones, né, para ajudar nessa caminhada aí dos nossos alunos. Amém, irmão? Eu lhe prometo, em nome de Jesus. Amém, pastor, viu? Amém, eu agradeço, viu? Pronto, pronto. Então, pronto. Ora aí, Padre, para o pastor Diogo não esquecer. Não vai esquecer, não. Realmente o irmão Mauro conversou comigo, né? E falou, né, a mudança dele, né? O porquê que ele mudou, né? Mas aí eu quero também, né, ouvir o nosso pastor Messias, né, ver também a possibilidade de gerar um novo coordenador para estar do lado de vocês, né, para poder ajudá-los nesse momento que às vezes se torna muito difícil, né?
para quem nunca mexeu no vídeo, para quem nunca mexeu na plataforma, e olha que a plataforma que o Seva nos dá é uma plataforma simples. Se vocês pegassem aqui uma plataforma de um dos cursos que eu fiz de bacharelado, meu santo, teve muitas pessoas que até desistiram, porque não souberam mexer, mesmo as pessoas explicando, não conseguiram mexer, não souberam mexer. Então, vou dizer uma coisa para vocês, viu? Eu parabenizo você, porque a plataforma é simples, né? Uma orientação bem básica, você já pega e já entra, já faz, sabe? Sem medo de errar, viu? Vamos lá, vamos continuar a nossa aula. Muito bem. As particularidades do Antigo Testamento. Nós sabemos que o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e algumas partes no aramaico. Então, o último livro foi Malaquias, que o concluiu antes do ano 430 a.C. Em 1227 d.C., o texto foi dividido, né, em capítulos e por volta de 1445 d.C., em versículos. Então, hoje, outrora, quando os estudantes da Bíblia pegavam os rolos, os pergaminhos, não eram divididos em capítulos, versículos, não tinha. Era só a escrita. E tinha escritas que não tinha as vogais, que só era consoantes. Depois apareceu, né, os sinais. Com esses sinais começou a aparecer as vogais no hebraico. Então ficou mais legível de entender e de interpretar. Os livros inspirados que integram o cânon do Antigo Testamento são classificados como leis, históricos, poéticos e proféticos. Com relação ao Novo Testamento, né, o Novo Testamento ele está assim classificado em 4 grupos principais: evangelhos, históricos, epístolas ou cartas e revelação. Né? Por exemplo, quais são os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. O histórico, Atos dos Apóstolos. As epístolas são divididas em epístolas paulinas e epístolas gerais. E a revelação, o Apocalipse. Né? No caso, o Evangelho é 4, o histórico é 1, epístolas paulinas 13 e gerais 8 cartas. E a revelação é apenas um livro. E qual é a canonicidade do Novo Testamento? Os primeiros cristãos adotaram a leitura dos livros, autorizados em suas reuniões e cultos. A igreja primitiva ela reconheceu e preservou os livros canônicos, alicerçados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Né? É muito importante, né, você que está me assistindo, venha compreender isso, que a canonicidade do Novo Testamento ela foi reconhecida e preservada, né, pelos apóstolos, porque eles viam, né, as informações, as leituras que a ser feita nas suas reuniões, né, eles extraíam do Antigo Testamento. Né? Eles extraíam as verdades do Antigo Testamento, trazia para a sua época, e dali eles faziam as suas interpretações, como aconselhamentos, como orientações, exortações para a igreja. Dali se formou a ideia do Novo Testamento. E quais são as particularidades? Nós sabemos que hoje qual é a língua oficial que todo mundo deve saber e estudar? É o inglês. Era igualmente na época de Jesus, né, do Novo Testamento.
havia um povo que dominava, que eram os romanos, né? Mas a língua oficial que o povo estudava era o grego koiné, que era o grego comum, né? Todo mundo tinha que estudar o grego, né, comum, né, para poder, assim, interagirem, comercializarem, né, para poder ter uma melhor facilidade. Então, né, foi instituída uma lei que todos pudessem dominar o grego koiné. Então, foram escritos antes do término do século I. O último livro do Novo Testamento foi o Apocalipse, que foi escrito por volta do ano de 96 depois de Cristo, em torno de 1555, que foi dividido em versículos, né? Aqui os livros inspirados que integram o cânon do Novo Testamento, são classificados como Evangelho, História, Epístolas e Revelações. Para nós concluir nossa aula de hoje, é importante que você que esteja estudando compreenda que a Bíblia, no seu todo, são 66 livros. É um livro único livro, que é chamado a Bíblia Sagrada. Este livro constitui-se o cânon bíblico do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Amém? Muito bem. Vamos agora para um momento aí nosso de perguntas. Deixa eu ver aqui. Irmão Antônio Alves. Pode falar, irmão Antônio. Fique à vontade. Não, pastor, eu já falei. É porque a mão ficou levantada, eu não sei como é que bate. Então vamos tentar aqui abaixar essa mão aqui. Muito bem. Viu? Alguém mais tem alguma pergunta, quer enfatizar? Então, todo mundo aí por dentro da estrutura da Bíblia? Quem está compreendendo, dê um amém aí. Ou estão dormindo aí? Não acredito que estejam dormindo. Olha aí, o Mateus deu um sinal de positivo. Quem mais aí? Opa! O Ronaldo Baixo deu amém. A Graciela deu amém. A Daniela deu amém. Francisco Silva deu amém. Graças a Deus. A próxima aula aí, vou convidar o irmão Aguinaldo para fechar nosso professor, nosso coordenador do curso Ceifa de Frecheirinha. Irmão Aguinaldo, você aceita o desafio aí para segunda-feira que vem fechar nossa quarta aula, o nosso curso de Bibliologia? Nosso coordenador do Ceifa de Frecheirinha, irmão Aguinaldo. Então, ele vai ser nosso professor aí, viu, pessoal? Na nossa quarta aula do Ceifa, segunda-feira que vem. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Olha, já deu aqui o amém. Ô, maravilha. Vamos aprender com o Aguinaldo, viu? Cada deu uma bênção. Pensa aí no professor aí, nota 1000. Nosso professor Aguinaldo. Gente, muito obrigado. Oreis por nós. Para que realmente Deus venha nos abençoar. Para que o curso Ceifa venha crescer, venha abençoar não somente a nós, mas todos os nossos alunados e daqueles que serão futuros alunos. E não esquecendo, estamos aqui abrindo a turma do curso superior, que é o bacharel em teologia, que é uma teologia avançada. São 36 disciplinas. Irmão, já conversei com a direção lá do Ceifa e nós estaremos repassando para vocês os valores, né, do nosso curso, que vai ser pago, tá bom? Aí, quem tiver interessado em fazer uma teologia avançada, tá bom? Vocês dão o seu nome para mim, tá bom? Para me fazer a matrícula de vocês dentro, né, da nossa plataforma, né?
o curso avançado de teologia, que é o bacharelado chamado, viu? Quem tiver interessado, se prontifique aí, no decorrer da semana, fale comigo, tá bom? Eu vou organizar. Sobral já tem 5 pessoas que estão fazendo o avançado do curso SEIC, né? Que é o bacharel em teologia, tá bom? E se não estiver interessado, se comunique comigo, tá bom? Eu terei o maior prazer de orientá-los, de esclarecer melhor sobre este curso. Deixa eu ver aqui, o Martônio falou, crescer na graça e no conhecimento. Com certeza, o Martônio aí é o nosso reverendo lá de Paraipaba, o nosso pastor Otoniel. Como é que está o nosso pastor Otoniel? Está tudo bem? Eu soube aí do livramento que Deus deu para eles, graças a Deus, né? Pastor Otoniel é meu sobrinho. Eu estou agradecendo muito a Deus pelo grande livramento que Deus deu ao pastor Otoniel e toda a sua família. Muito bem, meus irmãos. Eu quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado a todos os meus irmãos que participaram da aula de hoje. Esta aula ela vai para o meu canal, tá? Porque fica até mais fácil de repassar para os meus alunos, né? Eu transformo ele dentro de um vídeo que é fácil de eu mandar, né? Dentro da plataforma de YouTube. Porque é só pegar aquela numeração de YouTube, mandar para você, ele manda o vídeo completo. Se eu mandar um vídeo, a capacidade é tão grande, e muitas vezes o WhatsApp não permite. Mas eles permitem a gente mandar pelo YouTube. Tá bom? Por isso que eu criei um canal no YouTube que eu ensino psicologia, ensino outras curiosidades na área da teologia. Se vocês quiserem ser membro do meu canal, é só vocês entrarem lá e agradeço, tá bom? O irmão Antônio Alves levantou a mão. Diga aí, irmão Antônio. Ponte a benção. Ele levantou a mão de novo. Então tem que ligar o seu áudio para falar. Antônio? Bom, então, muito obrigado, irmão Antônio. Muito obrigado, irmão Luiz Carlos. Muito obrigado, irmão Antônio Alves, irmão Luciano, irmão Raimundo, irmão Nato, Matheus, Magnaldo, irmão Paulo, todos vocês que nos honraram aí com a presença de vocês. Fiquem com Deus. Uma ótima noite para todos. A paz do Senhor para todos. Esperamos vocês segunda-feira que vem com o nosso professor Aguinaldo. Muito obrigado, Aguinaldo, por aceitar em dar uma aula para nós, né? São professores nossos que sempre estamos convidando, né? Eu não convidei o Francilano porque ele está fazendo aí uma faculdade e está muito puxado para ele, viu? Por isso que ainda não convidou o Francileno. Da hora que ele tiver o tempo livre, eu vou convidar o Francileno para ministrar uma aula para nós, tá? Então, muito obrigado ao Aguinaldo, muito obrigado ao Rudinei, muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe. Uma ótima noite. O Leonil está entrando agora, né? Mas não tem problema não, viu, Leonil? Você está entrando agora, mas esta aula que foi ministrada hoje vai estar no canal do YouTube. E estarei depois mandando para vocês. Além de vocês assistir no meu canal, vou mandar para vocês, tá bom? E quem quiser quem quiser um vídeo, ele é curtozinho, mas ele é muito bom. Quem quiser
é só mandar um alô para o pastor, mande o vídeo que o senhor deu na primeira aula. Eu vou mandar, até guardei. Na hora que vocês precisarem, tá lá o vídeo, viu? Eu mando para vocês. Tá? Mas me peçam, eu só vou mandar quem pedir. Quem não pedir, eu não mando. Tá? Tá bom? Então, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Uma ótima noite para todos. Um abraço, né? Fraternal para todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Até segunda-feira que vem, para a nossa última aula de Biologia do Ceifa Ceará. Fique com Deus. Um abraço para todos.